Bom, principalmente depois do acordo selado por Luciano Rodrigues, não tem como a gente ignorar quando vemos a informação de que determinado jogador está interessando o City Football Group, está de alguma maneira na mira do Grupo City. Pode ser que o destino seja o Bahia, ainda mais se a transação envolver um atleta que atua no Brasil. E é disso que nós iremos falar no vídeo de hoje. Jorge Nicola trouxe informação importante do Marco Belo Júnior sobre Bahia, jogador do Corinthians, que já vem se destacando há um certo tempo na base, vem sendo destacado, comentado há algum tempo e estaria, né, na mira do City Futebol Group. A gente vai falar um pouco sobre isso, iremos trazer também mais uma parte da entrevista com o Everaldo, em que ele fala sobre essa questão de não utilizar o nome do rival, né? Fala sobre a torcida do Bahia, diz que a torcida do Bahia é bem chata nesse sentido, e a gente vai destacar isso em mais um plantão aqui no canal. Bora lá! Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado. Chegou? Deixa o like, se inscreve, ativa o sino, é muito importante você receber as notificações e, claro, compartilha com geral para dar aquela moral muito importante para a gente. Primeiro destaque, meus amigos, está na sua tela, é com relação ao que disse Everaldo sobre a nação tricolor e essas supostas determinações para poder falar a palavra triunfo lá no Boleiragem do Sport TV. Confira. Antes de eu fazer uma pergunta mais séria em relação aos fatos que aconteceram aí em Salvador nesse último final de semana, queria saber se quando vocês chegam para o Bahia, se tem algum protocolo para não falar de vitória, pô, porque você já falou, não, que o triunfo e tal, e é esquisito, gente, tá bom? Porque a gente já recebeu a informação aqui de um assessor ou de um assessor de imprensa, do diretor de comunicação, de que isso não acontece, de que vocês estão liberados a falar, olha, a gente conseguiu uma boa vitória contra fulano, contra ciclano, mas ninguém de vocês fala. É o quê? É o torcedor que pede nas ruas essa cobrança? Se alguém falar, o torcedor pega no pé em rede social? Como é que é essa situação? No clube realmente não tem essa proibição, não. A gente é liberado para falar em entrevista, em qualquer lugar, essa palavra, mas Essa palavra mas o torcedor do Bahia ele cobra, viu? Ele cobra. Eu lembro que quando eu cheguei aqui no ano passado na coletiva, eu falei, acho que nas primeiras entrevistas que eu dei, eu falei essa palavra e aí o pessoal me cobrou bastante nas redes sociais, falando que não é para falar e tal. Então eu tive que me adaptar. Ainda tem alguns jogadores que falam, escapam, vez ou outra, né? Principalmente os novos que chegam. O Rogério fala bastante. Também. Eu acho que ele não se importa tanto com isso. Mas ele já está no triunfo também. A gente evita, né? Eu evito falar. Eu tô sempre triunfo e fica gravado na cabeça para não esquecer. Mas, às vezes, quando acontece algum deslize ou outro, a gente acaba deixando escapar, a cobrança vem pesada, porque o torcedor do Bahia, nesse ponto, se fizer gol, se fizer gol, malandro. Ainda vai ser tramante fazendo gol. Faz gol, não tem problema nenhum, velho. Tá tudo certo. Tá aí, rapaziada, a resenha sobre utilizar ou não a palavra. Evidentemente que ele fala sobre o torcedor do Bahia ser chato pra caramba, no bom sentido, né? Não é insultando o torcedor, pelo amor de Deus, antes que tire esse tipo de conclusão. Essa, pelo menos, foi a interpretação que eu tive desse caso, né? Mas é isso, acho que faz parte da resenha, da brincadeira. Eu evito falar, mas quando escapa, tudo bem, né? Eu acho que é legal também quando a gente fala, porque a gente dá menos importância, mas quando a gente não fala também é bacana, porque a gente alfineta. Eu prefiro falar o nome do Vitória e dizer Vitória da Bahia, né? Porque existem vitórias de outras localidades, né? Lá em Portugal, no Espírito Santo, em Pernambuco, né? Vitória de Santo Antão, tem várias vitórias por aí. Então a gente tem que identificar qual vitória. Até na Bahia aqui tem o Vitória da Conquista, né? Então tem que falar aí qual é o Vitória. Mas, enfim, brincadeiras à parte, isso daí faz parte da resenha. Olha só, gente, vamos trazer aqui agora a informação do Jorge Nicola sobre o Bahia. Bahia, volante da base do Corinthians, jogador que surgiu com grande expectativa depois de Moscardo ter conseguido êxito
no time profissional da equipe corintiana, e foi visto aí com bons olhos pela torcida corintiana, pelo próprio time do Corinthians, quando ele se destacou no Sub-20. O contrato dele está próximo do fim, vai até o meio de 2025, ou seja, no final do ano ele pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe. E no momento ele está sendo um pouco escanteado ali para poder, de alguma forma, forçar essa renovação ou não chamar tanta atenção dos outros clubes. Mas com o Grupo City não tem isso. A gente sabe que o City Futebol Group observa todos os jogadores das séries A, B e C do futebol brasileiro, né? Isso já foi destacado, inclusive, em entrevista de Guilherme Benitani para a gente lá em dezembro. E depois, outros personagens dessa história do City Futebol Group acabaram falando também sobre isso, tá? E é o caso dessa situação. O Grupo City está de olho, está monitorando, está interessado em Bahia, apesar do nome, né, não tem relação direta com Bahia, mas pode ter, principalmente nessa situação envolvendo o Lúcio Rodrigues, né, que foi colocado lá no Girona e falaram que ele poderia até ir para o Manchester City e agora vem para Bahia. Eu acho que só em casos específicos, como por exemplo Savinho, que já está no Grupo City, está no Girona e está indo para o Manchester City, aí não tem como, né? A situação está caminhando para lá porque ele subiu muito sarrafo, jogador de seleção brasileira. Mas, nesse caso do Bahia, a gente pode citar, sim, essa possibilidade. Vamos ver o que Nicola disse. Hora de falar sobre o Corinthians, repercutindo uma informação que mexeu com o torcedor alvinegro. A possibilidade de Bahia, volante do time sub-20, deixar o Corinthians de graça para atuar no Grupo City. Vale a lembrança de que o atleta tem contrato com o Timão somente até junho de 2025. A informação sobre essa possibilidade dele ir para o Grupo City foi divulgada pelo meu amigo Marco Belo, super bem informado sobre as coisas do Corinthians. Fui pesquisar com uma fonte do departamento de base sobre essa possibilidade. E a pessoa contou que o Bahia está em processo de renovação do contrato, o Corinthians está discutindo alternativas e que garante não ter sido consultado pelo Grupo City. Eu falei, bom, mas vocês não precisam ser consultados, né? Se o Grupo City está monitorando o Bahia, basta que faça um acordo, um pré-contrato com o atleta a partir de janeiro, ele vai embora de graça na metade do ano. A pessoa com quem conversei disse o seguinte, abre aspas, não temos preocupação. Vale a lembrança de que o Bahia, inclusive, nesse momento, tem sido banco de reservas no Sub-20. Isso nos parece coisa de empresário forçando para renovar o contrato, fecha aspas. O Bahia, que viveu bons momentos com a camisa do Corinthians, chegou a ser titular de Copa São Paulo de Juniores, de fato acabou perdendo espaço, tem sido mais reserva do que titular, e aí faz parte do processo. O Corinthians vai tentar diminuir a importância do atleta para pagar menos na renovação do contrato, o Bahia vai tentar se valorizar, dizendo que tem propostas de fora para garantir um aumento, mais ou menos como aconteceu recentemente com o Kaique, que havia sido o autor do gol do título da Copa São Paulo de Juniores. Você já assistiu ao Bahia? Gosta dele? Usa espaço para comentário para deixar sua opinião. Corinthians que tem jogo super importante nesta terça-feira contra o Criciúma. Nem se vencer, o Corinthians sai da zona do rebaixamento. É que o Timão hoje é o 17º com 12 pontos. Uma vitória vai levá-lo para 15 pontos, mesma pontuação do Vitória, o primeiro time fora da zona. Só que o Vitória tem 4 triunfos contra 2 do Corinthians. Timão chegaria a 3, ainda atrás do Vitória, no primeiro critério de desempate. Bora, Tá aí, rapaziada, essa é a situação, né? O Grupo City monitora. Essa não é a primeira notícia, né? Essa do Marco Belo Júnior sobre monitoramento do Grupo City para a Bahia, jogador do Corinthians, tá? Essa informação já estava ventilando, já tinha aquele burburinho há um tempo. Agora é uma informação de respaldo, de credibilidade através do Marco Belo Júnior, repercutida aí pelo Jorge Nicola, que traz um panorama da situação dele com o esclarecimento acerca, né, desse monitoramento, tá? Então, vamos aguardar. Tem muito dessa situação também do empresário ficar forçando a barra para que o time venha tentar a renovação do atleta, mas vale lembrar que o Corinthians vive um momento delicado, financeiramente falando, né? Então isso pode, de certa forma, flexibilizar um acordo pelo Bahia, jogador do Corinthians, sempre vão falar, né? A gente está no canal sobre Bahia, eu sou mais Bahia, e vamos ver, esse destino pode vir a ser Bahia caso eles tentem um acordo, beleza? Seguimos monitorando, é aquele tipo de situação que eu trago aqui para a gente poder ficar observando, de olho, atento, né? Porque pode rolar, e o exemplo de Lúcio Rodrigues está mais do que claro. Bom, gente, é isso. Este foi o nosso Plantão Tricolor de hoje. Se gostou, deixe seu like, se inscreve, ativa o sino e compartilha. Um abraço para vocês, até a próxima. Eu sou mais Bahia, eu sou maior do Nordeste. E você?